Bem-vindos a mais uma conversa dessa série sobre complexidade, que já é a segunda da segunda temporada, e que hoje terá como, vamos dizer, principal entrevistado, né, ou único entrevistado, na realidade, o professor Sandro, lá da Federal de Santa Catarina, que eu vou apresentar já já. Antes disso, então, como dá para ver aí, né, é a oitava conversa no total, porque foram seis na primeira temporada. E o principal entrevistador é o nosso colega Oswaldo Pessoa Júnior, que já é conhecido porque participou da última conversa da primeira temporada, mas além disso, ele é também do núcleo que, vamos dizer, uma espécie de pequeno núcleo consultivo do qual partiu a ideia de organizar essa série. Então, é assim, é um colega de casa, né? Então, isso, quem está acompanhando já viu mais ou menos o que está na agenda, né, do IEA, a ideia geral da proposta, pode passar. E, como sempre, nós vamos ter aqui a principal entrevistadora, que é a Márcia Blasques, que está aí, a gente, em geral, bota isso sempre, mas acho que quem está, vamos dizer, habituado a assistir as nossas conversas, já provavelmente já decorou até a, o currículo aí, a trajetória, vamos dizer, da Márcia na USP, né? Por favor. Então, essa é hoje. Então, aqui, enquanto quem estiver aí nos assistindo pode espiar o resumo da trajetória acadêmica do Sandro, eu vou aproveitar a oportunidade para contar que nós passamos a ter contato mesmo, sim, em 2019, se não me engano, abril, por aí de 2019, porque eu tinha acabado de lançar o livro O Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra. E aí, assim, pouco tempo depois, eu recebo uma longa mensagem do Sandro, dizendo que tinha acabado de ler, se apresentando e tal, e principalmente discordando, né, porque nesse livro eu nesse livro eu praticamente não trato de complexidade, mas como eu estava lidando com uma nova ciência que está sendo proposta como ciência do sistema Terra, fui obrigado a mergulhar um pouco no que existia de teoria dos sistemas e tal, e principalmente na organização mundial que foi fundada lá atrás pelo Bertalanffy, Bowden, Rapoport e outros, e que hoje a sigla é um I e depois três S, né? I triplo S. Depois ele vai dizer exatamente como é que eles usam, costumam falar. Então, mergulhando no site dessa organização, eu me deparei com um seminário interno em que pessoas contestavam, mas de uma maneira assim muito radical, o que teria sido feito, desenvolvido em termos científicos, desde o lançamento lá nos anos 50 dessa organização. Na época, no início, ela tinha um outro nome, né? E essa contestação chegava a dizer que teoria geral dos sistemas era marketing, porque, na verdade, não existe teoria dos sistemas. Então, é um vídeo de um seminário bem. Bom, aí eu, evidentemente, quis ver o que acontecia e tal. E nisso foi introduzido a obra de um filósofo que foi presidente, inclusive, dessa organização, né, da IEEE, que é o David Rousseau. Apesar do nome, ele é
britânico. Porque tem pelo menos dois, dois David Rousseau franceses que aparecem se alguém procurar pelo nome. Então, ele com um núcleo lá da instituição na qual ele trabalha, demoraram um certo tempo, mas lançaram depois uma resposta assim a essa contestação, né? E terminou inclusive numa espécie de manifesto. Em um dos congressos da instituição, ele propôs um manifesto em defesa da sistêmica. E mais tarde, alguns anos depois, ele publicou um livro sozinho sobre isso, que para mim passou a ser uma referência. Então, o que eu tinha quando eu escrevi, quando eu publiquei esse livro, era esse contexto. E foi nesse contexto em que eu, vamos dizer, choquei, eu acho que o Sandro deve ter ficado chocado de ver que já não tem muitos livros sobre isso no Brasil. Quando aparece um antropoceno, sistema Terra e tal, o cara vai com tudo para cima da sistêmica e tal. Foi assim que a gente se conheceu e a partir daí nós temos tido uma troca de mensagens por e-mail e por WhatsApp, tal, bem intensa, inclusive assim muita de troca de referências e materiais, né, PDFs de livros, isso a gente não nem dá tempo da gente acompanhar, na verdade, é bem intenso. E recentemente, o Sandro chegou a participar de uma conversa, mas não dessa série, da série sobre o segundo livro da minha trilogia, que é o Antropoceno e as Humanidades. Então, o dia em que a entrevistada foi a professora da, aí da Federal de Santa Catarina, está me escapando o nome agora, é, A Júlia que não. isso, a Júlia. Quando foi a Júlia, o Sandro participou. Então, assim, hoje não é a primeira vez, mas é impressionante pelo seguinte, que na ocasião, quando a gente começou a estabelecer contato a partir da mensagem dele sobre as críticas que eu tinha feito e tal, uma das primeiras coisas que eu disse foi, vamos fazer alguma coisa no IA e tal. E, na verdade, de fato, aquilo que foi previsto lá está acontecendo só agora, né? Vamos dizer, com muito tempo depois. Mas talvez, com todo esse acúmulo que a gente teve nessas conversas e tal, pode ser que seja mais proveitoso que esteja sendo agora do que se a gente tivesse feito em, sei lá, 2020, alguma coisa assim. Bom, eu vou destacar aqui em seguida duas publicações que foi o próprio Sandro que separou, né? Tem aí os links para quem estiver interessado, e ele depois pode comentar isso. Então, antes de dar a palavra ao próprio Sandro, eu vou só mostrar o Oswaldo, né? Então, o colega Oswaldo é da área de filosofia da ciência, principalmente, acho que isso é o mais importante de tudo, tem que aparecer aí, aí estão os principais momentos da carreira acadêmica dele, mas o principal, ele é a nossa referência lá no departamento de filosofia, e lida com, e é uma pessoa interessadíssima nesse assunto que já foi introduzido, isto é, complexidade sistêmica, a relação das duas coisas, e tal. Então, o que eu acho é que nós vamos ter uma excelente conversa com a ajuda do Oswaldo aí, para tirar o máximo possível do Sandro. Então, eu vou passar a palavra para a Márcia, que é sempre ela que começa as perguntas ao Sandro. Bom, boa tarde, professor Sandro, professor Zé Eli, professor Oswaldo, boa tarde, pessoal que nos ouve, bom dia ou boa noite para quem encontrar esse vídeo em algum outro momento. Professor Sandro, sua trajetória é bem interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, como ela vai da formação em engenharia, como engenheiro agrônomo, até chegar no pós-doutorado na Open University e o seu encontro com a sistêmica. Vamos começar a nossa conversa por aí.
Muito obrigado, Márcia. Boa tarde. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Zé Eli. Para mim é uma alegria estar aqui, poder participar, né, dessa série que eu tenho como tão importante, que eu tive também, que eu consegui acompanhar todos os episódios anteriores, digamos assim, né? Mas antes de responder a pergunta da Márcia, eu só quero reforçar aqui da importância que foi para mim, né, toda essa conversa que eu venho tendo com o Zé Eli desde o lançamento do primeiro livro da série dele, né, que eu reputo assim como algo bem cibernético, né, que tem a ver com a sistêmica, porque a conversa é, para mim, algo extremamente importante e que está relacionado a muitos conceitos importantes do pensamento sistêmico. Bom, voltando à pergunta da Márcia, eu diria assim, né, eu tive uma formação muito tradicional e no final do meu doutorado, eu acho que toda essa trajetória que culminou na sistêmica começa no final do doutorado, lá na Alemanha, porque naquela época, que já faz mais de 30 anos também, naquela época, além do orientador, um segundo professor tinha que escrever um parecer, dando uma nota à tese. E lá, tinha um prazo para isso. Passado um certo tempo, eu recebi um telefonema desse professor dizendo que queria falar comigo. A primeira reação minha foi assim de muita surpresa e de receio, de temor, assim. Bom, ele descobriu alguma coisa na tese que está ruim, alguma coisa vai ter que ser refeita na tese, ou não pode ser defendida, ou algo do gênero. Mas, para minha surpresa, ele queria conversar comigo sobre um autor que eu não conhecia, que era o Pregugine. Ele veio falar comigo e dizer assim: Ô Sandro, o que tu pretendes fazer depois do doutorado? Né? Por acaso já ouvisse falar no Pregugine? E me apresentou um livro que no Brasil foi traduzido com o título A Nova Aliança. Na Alemanha tem um título diferente, que é Diálogo com a Natureza. Bom, mas eu, naquele momento, anotei o livro, disse que iria me ocupar disso e terminei o doutorado e voltei ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, me incorporei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no curso de agronomia. Para minha surpresa, tinham já alguns professores aqui que estavam também lendo esse livro. E logo em seguida, logo depois do meu ingresso aqui, nós fomos procurados pela IPAGRE, né, que é a empresa de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária de Santa Catarina, porque eles queriam lançar um programa de pós-graduação, ou eles queriam formar os seus técnicos em nível de pós-graduação, em nível de mestrado naquele momento, mas eles queriam uma formação diferente, capaz de superar o que eles achavam assim os problemas da visão ou da formação fragmentada, da formação disciplinar, e nos procuraram para formar um programa a esse respeito. E aí eu me vi confrontado, eu passei a fazer parte da comissão que elaborou essa proposta, como estava dito aí, eu fui o primeiro coordenador, e aí eu me vi confrontado com a seguinte situação: como é que se lida com situações de complexidade, já que a ideia do programa era lidar com as complexas relações que nós podemos verificar no meio rural. Bom, eu tinha tido toda uma formação reducionista cartesiana clássica. Isso, para mim, foi um desafio e implicava para mim, e não era só para mim, era para todo o grupo, a necessidade de uma transformação epistêmica, que eu vou chamar assim, porque nós não tínhamos essa formação para poder lidar com isso. Na conformação do programa, quando então nós sentamos para montar esse programa, um colega da IPAGRE, que também forneceu quadros para o início do programa, ele propôs a disciplina de teoria de sistemas, porque ele havia feito um mestrado na Costa Rica, se eu não me engano, em agroecossistemas, e tinha lá na Costa Rica um pesquisador que tinha desenvolvido ou aplicado ideias de sistemas em agroecossistemas. Mas até aí eu não me envolvi muito com isso. Mas como primeiro coordenador, evidentemente, a gente está no dia a dia do programa lidando com os problemas que aparecem no programa, enfim, as dificuldades que aparecem no curso.
E essa disciplina, eu participava de outras disciplinas e já tentava, ou pelo menos na época, né, trazer outros assuntos, paisagens agrícolas que tinham uma abordagem que ia além, digamos, da especialização em solo, né? Eu fiz doutorado em física de solo. E na medida que eu fui coordenador nos 2 primeiros anos, na medida que eu estava vendo no programa a importância dessa disciplina de teoria de sistemas e o enfoque que era dado a essa disciplina, eu comecei a me envolver com esse tema, até para poder criar relações com a disciplina que eu estava ministrando, que também era do mesmo programa de pós-graduação em agroecossistemas. Aliás, eu acho que é importante aqui lembrar por que nós demos o nome de agroecossistemas para o curso. Que era exatamente uma tentativa de lidar com a complexidade do real, perdão, do rural, porque nós incorporávamos, a ideia era com o agro tratar não só da agricultura, mas do ser humano, já que tem uma componente importante aqui, as relações ecológicas com o eco. É bom lembrar que nessa época o discurso da agricultura sustentável estava assim no auge, e com o sistema tratar da complexidade dessas relações. Bom, mas acontece que depois de um certo tempo, no programa, o professor que cuidava de teoria de sistemas teve que sair. Teve que sair e a disciplina ficou meio que órfã, digamos assim. E eu e outros colegas enfrentamos o desafio de tocar a disciplina. E aí eu me dei por conta das limitações que eu tinha em relação à teoria de sistemas, porque o que eu conhecia até então era basicamente digamos assim, o que eu sabia do Bertalanffy, ou o pouco que eu sabia do Bertalanffy, que é um autor muito importante, né, central, para entender a história do pensamento sistêmico, e eu diria assim, até responsável para que esse conjunto de conhecimento ficasse conhecido como teoria de sistemas ou como pensamento de sistemas. Foi graças a ele que isso apareceu, né, ainda antes da primeira metade do século XX e depois, na segunda metade, com muita força, junto com outros autores. Bom, daí, dada a minha necessidade de passar, por isso que eu estou chamando de uma transformação epistêmica e da necessidade de eu lidar, né, ou aprender a lidar com essas situações de complexidade, foi que eu decidi fazer o meu pós-doutorado nessa área. E a partir de conversas que eu tive com outros colegas, inclusive da EPAGRE, que tinham feito doutorado na Austrália, eu resolvi ir para a Open University, porque o Professor of Systems lá, o professor Ray Eisen, coincidentemente também era um agrônomo de formação, mas que então se dedicava a estudar pensamento sistêmico, e era um professor de pensamento sistêmico na Open. É bom lembrar que naquela época a Open University, né, a Universidade Aberta da Inglaterra, se vendia, em bom sentido aqui, como o maior departamento de sistemas que existiam em alguma universidade no mundo. E eles tinham uma longa tradição de oferecer cursos baseados em pensamento sistêmico, que vinham desde os anos 60, eles tiveram antes do professor Ray Eisen outros professores de sistema. Então, eu diria, assim, da minha formação muito clássica, tradicional, em solos, né, que é bem reducionista, foi a partir dessa trajetória que eu terminei, digamos assim, no pensamento sistêmico e a área com a qual eu me dedico em pesquisa e ensino até hoje aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Então, para fechar o ciclo, eu diria assim, bom, eu tinha uma trajetória, precisava uma transformação epistêmica, e a transformação epistêmica que começou na Open University mudou a própria trajetória. Né? Então, sistemicamente também ela se fecha. Eu acho que basicamente é isso. Professora, a palavra sistema, assim como complexidade, são palavras que a gente usa no nosso cotidiano, às vezes com até significados diferentes, né? Eu queria que você definisse para a gente um pouco o que é sistêmica, pensamento sistêmico, teoria do sistema. São sinônimos, não são? São diferentes? Coloca a gente um pouco nesse contexto, por favor. Bom, eu acho que eu vou começar pelo fim, Márcia. Assim, a primeira coisa que eu percebi, e eu acho que para mim foi muito importante, quando eu cheguei na Open University, é que primeiro tem que se usar o plural, ou seja, existem teorias
de sistemas e não a teoria, né? O Zé já fez referência ali ao David Rousseau e à crítica dele. Mas, ou seja, havia uma variedade muito grande de ideias, de pensamentos em torno de pensamento sistêmico. Eu cheguei lá pensando em Bertalanffy, e muito rapidamente, logo nas primeiras semanas, fui colocado em contato com muitas, o que eu estou chamando aqui de tradições de pensamentos sistêmicos diferentes, que têm origem em disciplinas muito diferentes. Então, eu acho que isso é importante. Assim, a gente tem que entender. O próprio Bertalanffy vem da biologia, né? E ele começa a estudar pensamento sistêmico, ou começa a usar essas expressões, né? Ele mesmo, na origem, ele era austríaco, né? Todo mundo sabe, falava alemão, e ele não falava em teoria, né? Ele falava em logos, na verdade. A palavra alemã era Lehre, né? Era um pouco diferente. Então, tinham várias disciplinas que contribuíram de diferentes maneiras para aquilo que hoje nós chamamos, ou que na época do Bertalanffy se chamava teoria geral de sistemas. Então, não era uma coisa que eu chamo assim monolítica, que vinha de uma única tradição de pensamento. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante que eu aprendi lá, e que eu acho que é bem importante para quem vai se envolver com pensamento sistêmico, a grande importância da cibernética, que surge lá nas conferências Macy, na segunda metade da década de 1940, com Wiener e outros tantos importantes que contribuíram para isso. Tanto é que tem muita gente hoje, que eu gosto até, que chama assim desse movimento sistêmico, desse movimento de sistemas, né? Então, a cibernética era outra coisa. E eu acho que no senso comum, né, mas como você fez referência até ao uso da palavra sistema e complexidade e tudo mais, cibernética, para mim, tinha a ver com computação, com computador, coisa desse tipo, assim, né? A gente fala o cybercafé, né? Coisa do gênero, porque pode ter uma conexão. E aí eu fui ver, não, era uma coisa muito diferente disso, né? Tinha a ver com, assim, resumidamente, mas que eu acho que é importante, com controle ou com regulação, comunicação, né? Com governança, ainda que essa palavra não fosse usada, mas ela está diretamente relacionada a isso. Então, tinha esse era um outro elemento que para mim era muito importante. Tem uma diversidade bastante grande aí. E a outra coisa fundamental que se destacava muito na University é que era um pensamento voltado à ação. Ou seja, não era só teoria, mas também era, por isso que eu até na minha disciplina na pós-graduação, falo um pensamento e prática sistêmica, né? Porque e isso para mim era um mundo novo, e eu acho que, como eu costumo dizer, o pensamento sistêmico não é institucionalizado nas nossas instituições, são pessoas que fazem e trabalham com isso em diferentes lugares. Muitas vezes se acha que é só teoria, mas não, existem muita prática, existem muitas metodologias desenvolvidas para lidar com situações problemáticas complexas, existem muitas ferramentas, né, que nos auxiliam e que não são conhecidas, né? Dentro da formação disciplinar, reducionista, não aparece isso, né? Bom, então essas foram as primeiras coisas. Pensamento sistêmico é diverso, várias teorias, tem a importância fundamental da cibernética, várias disciplinas contribuíram para isso, e tem várias ferramentas e práticas e metodologias que podem ser aplicadas. Bom, daí vem agora talvez para a primeira parte da sua pergunta. Tudo isso fez com que se passasse a reconhecer diferentes abordagens de pensamento sistêmico. Elas levaram para diferentes abordagens. E essas diferentes abordagens fazem com que a noção de sistema seja usada de maneira diferente. Ainda que eu possa ter um mesmo conceito, que eu vou chegar daqui a pouco, uma mesma definição. Que é uma definição, inclusive, diferente da do Bertalanffy, porque ela mudou no tempo. Então, os próprios entendimentos de sistema ou de pensamento sistêmico não parou no tempo. Ele foi mudando. Bom, então, voltando a essas abordagens, no começo, digamos assim, lá para a década de 1960, tinha um entendimento de sistema, que sistemas existem no mundo, né? Eu sou capaz... E o que seria, então, um sistema? Um sistema, dito de maneira mais simples possível, seria um conjunto de partes que estão organizadas de uma determinada maneira, né? E que
entre ciberneticistas e sistemistas se usa muita expressão que cumprem um determinado propósito. Né? E esse sistema ele é delimitado de alguma maneira. Então, a noção de fronteira é muito importante. Sistemas têm limites. Né? Então, são partes organizadas, né, dentro de um limite e que cumprem com um determinado propósito. Então, essa primeira abordagem que vem lá da origem e que é chamada de uma abordagem, eu não gosto de usar a palavra em português para isso, que é chamada de abordagem hard, né? Passa a entender assim, então existem sistemas no mundo e nós somos capazes de lidar com esses sistemas, somos capazes de intervir sobre eles, somos capazes de modificar eles, coisas assim, né? E aí surgiram outras tradições de pensamento sistêmico a partir disso. Análise de sistemas, engenharia de sistemas, pesquisa operacional, né? Vem a partir disso. A partir dessa abordagem, por conta que essa abordagem, e aí entra na questão da complexidade, não dava conta, digamos assim, ou dava conta com muitas limitações. Cada vez que ela tentasse lidar com problemas muito complexos do mundo, e que envolviam, sobretudo, assuntos humanos, surge uma outra abordagem, que é essa abordagem que é conhecida como soft. Tem muitas traduções aí, e eu não gosto de usar. Então, essa abordagem soft, que usa o mesmo entendimento de sistema, só que agora sistema não está mais no mundo. Sistema é o processo de indagação do mundo. Então, e essa é uma diferença bastante grande entre essas duas abordagens e que se nutre de toda essa história e que vai resultar em uma série de, digamos assim, de abordagens ou de metodologias diferentes. Então, no primeiro momento, sistemas estão no mundo. Num segundo momento, sistema é a maneira com a qual eu posso conhecer o mundo e posso lidar com essa complexidade. Então, acho que essas são assim, em poucas palavras, são diferenças importantes. Ou seja, a complexidade, desse ponto de vista, resulta dessa grande interação de partes, né, e de fenômenos novos. Né? Enfim, talvez nós vamos ter oportunidade de falar um pouco sobre propriedades emergentes, fenômenos emergentes, e de como é que se pode lidar com isso. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu poderia dizer nesse momento em relação à tua pergunta, né, de que esse conceito de sistema ele não mudou muito, mas a maneira como ele foi sendo apropriado ao longo do tempo nas diferentes tradições de pensamento que são bastante diferentes. E para concluir, eu diria assim, que a partir dessas abordagens diferentes é que surgiram, então, metodologias e ferramentas diferentes para poder lidar com situações problemáticas complexas, né, ou com situações de complexidade. Professor, uma expressão que você mesmo usou agora na sua fala, de pensamento voltado para ação, eu acho que isso fica muito claro. Eu estava pesquisando os seus escritos, tá? Eu encontrei um blog que você manteve entre 2006 e 2016, chamado Desfragmentando a Totalidade, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que você aborda muito o conceito de falha de sistema, e a partir desse conceito você analisa várias questões do dia a dia, desde crise hídrica, problemas de governo. Eu vi um dos textos que o professor Zé ele mostrou, fala até da greve dos caminhoneiros de 2018. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da falha do sistema e como isso é um instrumento de análise do mundo em que a gente vive. Essa é uma pergunta bem interessante, mas eu queria, antes de responder essa pergunta, Márcia, voltar ainda a um aspecto do que eu vinha falando, porque eu acho que ele é até importante para a gente falar em falha sistêmica depois. Um aspecto importante é de que essas abordagens de pensamento sistêmico não são excludentes. As pessoas podem até ter, digamos assim, preferências por elas, por conta da sua formação, não é? Pelo tipo de influência então, que a pessoa teve, pelo tipo de problema que ela eventualmente está lidando. Então, ela pode optar por uma ou outra, mas elas não são excludentes. Eu acho que, normalmente, quando se fala em pensamento sistêmico e teorias sistêmicas no plural, as pessoas tendem a associar que uma seria melhor do que a outra, ou de que uma seria boa, a outra seria ruim. Eu acho que isso é um grande problema.
né? Eu acho que elas são complementares no sentido de que, para certas situações, eu posso aplicar algumas dessas ou uma dessa abordagem, e para outras situações, eu posso usar outras abordagens. Então, é por isso assim, que talvez essa ideia de sistemas e de que essas abordagens possam ser aplicadas para diferentes situações, problemas do mundo real com as quais nós lidamos. E se a gente olha no mundo contemporâneo, e eu vou daí fazer uma pequena ponte com o que o professor Zé Eli discute nos livros dele, a questão do antropoceno, e aí eu ligo com falha, eu venho tratando dela, o primeiro artigo que eu escrevi em 2015, em que nós, a partir de teoria de sistemas, olhamos os problemas do antropoceno. E nós lá fizemos a proposição de que o próprio antropoceno pode ser visto como o resultado de perdão, de uma falha sistêmica. Então, falhas sistêmicas, elas ocorrem o tempo inteiro, então elas não são, assim, exclusividade de certos sistemas, não, elas acontecem o tempo inteiro, elas estão presentes no dia a dia, não é? E elas têm diferentes causas, né? Porque hoje, se a gente pensar na vida cotidiana, nós fizemos parte de sistemas, e dependendo de onde eu colocar a fronteira, então, eu posso colocar a fronteira dos sistemas com os quais eu vou interagir em diferentes lugares. Eu tenho que estar consciente, todavia, do lugar onde eu estou colocando a fronteira. É interessante porque, na medida que eu entrei em contato com essa diversidade de ideias, e eu vim com a ideia da minha origem, né, de que a fronteira era, de uma vez por todas, dada. E aí alguém me disse, bom, mas mais importante do que eu me preocupar com essa fronteira que pode estar em algum lugar é pensar as implicações sistêmicas dessa fronteira. Dependendo de onde eu colocar a fronteira, quando eu digo colocar, é porque eu distingo sistemas no mundo, e eu acho que essa é um aspecto importante, né? Essa questão de como que nós trazemos à mão os sistemas com os quais nós queremos interagir, os sistemas sobre os quais nós queremos intervir, os sistemas que apresentam falhas. Então, eu preciso estar ciente de que, dependendo de onde eu coloco a fronteira dos sistemas, eu tenho implicações diferentes. O que fez, inclusive, né, tem uma expressão que para mim é de tradução um pouco difícil, isso dessa crítica de limites, que faz, inclusive, o que levou, inclusive, ao surgimento de uma outra abordagem de pensamento sistêmico, que é o pensamento sistêmico crítico, exatamente para poder incorporar também dimensões éticas, digamos assim, a esse pensamento. Então, a gente vê que o pensamento sistêmico evoluiu ao longo do tempo, incorporou muitas ideias de muitas disciplinas, e eu diria assim, já que falha sistêmica pode ser muitas vezes associada a problemas de governança, a problemas de cibernética, que inclusive não dá para separar as duas coisas. Hoje eu gosto até de falar assim, pensamento sistêmico cibernético, porque existem bases cibernéticas no pensamento sistêmico e existem bases sistêmicas no pensamento cibernético. Então, voltando à questão das falhas, essas falhas, como eu dizia, elas se apresentam em todo lugar, e nós precisamos estar consciente de como que nós podemos desenhar sistemas, né, para reduzir essas falhas. Ou seja, nós podemos sim pensar a partir de certas metodologias de diminuir talvez a ocorrência dessas falhas. Eu, inclusive, um dos artigos mencionados no início é procurar olhar, na época, né, para a greve dos caminhoneiros no Brasil, a partir dessa perspectiva de falha sistêmica, e como nós podemos pensar em outros, digamos assim, modelos de governança baseados em pensamento sistêmico e cibernético para que esse tipo de falha sistêmica não ocorra, né? Muitas dessas falhas decorrem do fato de achar que nós podemos, inclusive, ter controle sobre tudo, né? Que vem lá da ideia de sistemas estão no mundo, de que nós podemos controlá-los como nós quisermos. Professor, pensando na questão da sistêmica e da complexidade um pouco, dá para a gente saber se é uma falha de sistema ou se é uma emergência? Faz sentido isso, assim?
é que falhas sistêmicas podem levar a fenômenos emergentes. Tá. Né? Então, assim, e isso é uma questão importante, eu acho, dentro do pensamento sistêmico, e que está relacionado bastante à complexidade, e que me motivou também, uma das razões que me motivou a estudar isso. Né? Porque, assim, se nós entendermos por propriedade emergente, e depois talvez até nós possamos conversar um pouco mais sobre isso com o professor Valdo, né? Se nós tem várias maneiras de entender propriedades emergentes, tem várias maneiras. Eu preciso mencionar aqui, tem um professor da Fundação Getúlio Vargas, aí em São Paulo, que é um professor de origem grega, chamado Ion Georgiou, e ele tem um livro o título em inglês é mais ou menos assim, Pensando através de Sistemas, alguma coisa assim, o título. E ele faz um levantamento, digamos assim, da ideia, ou discute a ideia de propriedade emergente. Aí ele usa 4 autores, mas ele vem das tradições de pensamento sistêmico. E ele diz que ele chega à conclusão que propriedades emergentes, lá tem 12 aspectos diferentes, tem 12 ideias diferentes em torno de propriedades emergentes. E propriedades emergentes, elas estão relacionadas a coisas do tipo novidade, de que não é possível deduzir uma propriedade emergente a partir das partes de um sistema, né? De que elas não podem ser previstas, de que elas não podem ser reduzidas, tem vários entendimentos. Então, essa pergunta, Márcia, então, se uma falha sistêmica ocorre, ela pode fazer com que surjam novidades. Inclusive, pode fazer com que os sistemas apresentem propriedades novas que não eram possíveis de serem deduzidas e que não eram possíveis de serem previstas a partir da falha. Né? Então, de novo, eu diria assim, a própria falha sistêmica a falha em si, pode ser uma emergência. Né? Ela pode surgir de uma maneira totalmente imprevista. Então, ela pode ser uma emergência, como ela pode levar a novas emergências. Então, tem gente em pensamento sistêmico, como, por exemplo, que é um dos grandes representantes da área, como o professor Peter Checkland, que ele diz assim, pensamento sistêmico é basicamente tratar de propriedades emergentes. Né? Então, propriedades emergentes é uma noção muito importante dentro do pensamento sistêmico, né? Porque ela exatamente parte da ideia de que são propriedades que surgem a partir de relacionamento de partes e que não poderiam, que se eu estudar só as partes, ou eu perco a propriedade emergente, ou sequer sou capaz de identificá-la. E aí, ligando com a ideia da minha trajetória, era exatamente esse tipo de fenômeno que nós imaginávamos, que nós queríamos estudar para essas complexas relações no mundo rural, e que nós precisávamos buscar essa transformação epistêmica. Né? Então, eu diria assim, uma falha pode ser uma propriedade, pode ser entendida como uma propriedade emergente, em determinadas circunstâncias, e pode levar a outras propriedades emergentes. E eu acho que daí sim, o pensamento que está relacionado à complexidade. Não porque, assim, eu diria, tem uma relação muito próxima, porque se eu entender complexidade como propriedades que surgem em determinados sistemas, nesses sistemas complexos, e que eu não posso antecipá-los a partir das partes, né, essas propriedades seriam elas mesmas propriedades emergentes. Né? Então, por isso que para mim também, mas eu não consigo separar sistemas de complexidade. Né? E o pensamento sistêmico à la Bertalanffy surge com o Bertalanffy, né? E eu estou pensando só no Bertalanffy nesse momento, porque ele queria tratar, porque ele dizia que certos fenômenos complexos na biologia ele não conseguia tratar usando as abordagens disciplinares da ciência reducionista, e que ele chamava de complexas. Então, para lidar com esses fenômenos complexos, emergentes, né, até porque essas propriedades emergentes são chamadas de complexas, é que ele resgata, digamos assim, ou traz à luz essa ideia de sistema.
Professor, antes de abrir, passar a palavra para o professor Zé e para o professor Oswaldo, eu só queria que você aprofundasse um pouco mais uma questão que você perpassou várias vezes assim, ao longo dessa nossa conversa, que é a questão da cibernética, da importância dela no pensamento sistêmico. Eu acho que esse é um ponto bem importante, Márcia, que você levanta, né? Porque a cibernética, ela talvez, não sei se diferente de outras áreas do conhecimento ou de outras ciências, se nós pudermos chamá-la assim, ela tem data e local de nascimento, né? Eu, pelo menos, consigo vislumbrar isso, ou acho que dá para vislumbrar isso, que são com as famosas conferências MACE, que ocorreram a partir de 1946, né, sobre os auspícios da Fundação Mace. Então, o que eram as conferências Mace? A Fundação Mace, né, que era uma família muito poderosa, rica, tem os shopping centers lá nos Estados Unidos, financiava um grupo de cientistas para tratar de muitos assuntos diferentes, e um dos assuntos que começou a ser discutido em 1946 eram processos de natureza fisiológica que tinham muito a ver também com feedback, né, com retroalimentação. E nessas conferências MACE, tanto é que no começo as conferências MACE, foram 10 no total, se eu não me falha a memória agora, no início eles não usavam a palavra cibernética, tampouco, né, e eles falavam muito em fenômenos que envolvem feedback, fenômenos homeostáticos, tinha gente da fisiologia, da antropologia, né, o Bates, na Margaret Mead, tinha gente da cardiologia, o Rosenbluth, e muitos outros, McCulloch, que era uma pessoa bem importante. E foi somente durante essas conferências, em algum momento depois, que discutiu o conceito de feedback, que o Norbert Wiener vai lançar, e vai dar nome a isso, né, quando ele lança o livro dele, Cibernética, né, em 1948, se não me falha a memória, mas eu posso estar enganado agora, e que naquela época, inclusive, virou um best-seller, né? Então, e ele definia assim cibernética, ciência da comunicação e do controle no animal e na máquina, né? E a palavra cibernética, que é uma palavra de origem grega, e que vem de timoneiro, né? E o timoneiro, né? E é um pensamento, e é uma ação voltada à busca de um objetivo. Então, o timoneiro, o que ele faz? Em relação ao objetivo dele, ele vai anulando desvios, digamos assim, para poder chegar lá no seu destino. E a cibernética, depois ela evolui também, né? Desde esse primeiro momento em que nas conferências MEI se tratou muito desses conceitos, como eu já mencionei aqui, de feedback, ela vai evoluindo. Entra um personagem muito importante numa dessas conferências, quase no final, que é o Heinz von Förster, e mais tarde isso vai fazer com que nós tenhamos o que é chamado da cibernética de primeira ordem, que é a cibernética também entendida assim, dos sistemas observados, e depois ela vai incorporar outros personagens, porque ela também evolui, e vai desembocar, digamos assim, na cibernética de segunda ordem ou na cibernética dos sistemas observantes, em que entra o papel fundamental do observador aí, né? Tem uma frase bem importante nisso, assim, que meio que encapsula tudo isso e que permite, talvez, entender, que diz assim, tudo que é dito, que é do Maturana, tudo que é dito por um observador. Agora, é importante que esse grupo da cibernética, e eu acho que é bem importante mencionar isso aqui, eles também tinham uma pretensão de ser uma abordagem interdisciplinar, capaz de ser aplicadas em todas as áreas do conhecimento. Então, eles tinham muito essa perspectiva interdisciplinar, de poder aplicar em todas as áreas, tanto é que se nós olharmos quem participavam dessas conferências, são muitas áreas diferentes do conhecimento, só que a cibernética, esse conceito acabou sendo apropriado mais por uma área, digamos assim, que tem a ver com as teorias da informação, do que propriamente com outras áreas. E elas, apesar de conceitos cibernéticos serem usados em muitas áreas diferentes, inclusive nas ciências agrárias.
né? Isso é uma coisa que eu também não sabia e que foi importante nessa minha trajetória quando eu comecei a me envolver nisso. Porque nas ciências agrárias, e até hoje existe isso, né? É muito comum a gente falar em torno dos sistemas de produção. O Zé Li fez menção no início a sistemas agrários, por exemplo, mas eu fico pensando nos sistemas de produção e eu fico me lembrando também do meu tempo de formação em agronomia, quando nós não falávamos de pensamento sistêmico, cibernético, nada disso, e eu acho que muitos lugares continuam não falando, em que a gente imaginava um sistema de produção assim como o resultado de um conjunto de entradas, eu tinha várias entradas, e no final eu tinha saídas, inputs e outputs, e o que o sistema de produção fazia era otimizar, né, isso para que eu pudesse ter o máximo de saídas possíveis a partir de uma entrada. Então, o pensamento cibernético, ele acaba, digamos assim, tendo certas similaridades, inclusive na época em que surgiu, com o pensamento sistêmico, comunga de muitos conceitos, eles também usam a noção de sistema, a noção de feedback é usada em pensamento sistêmico, né? E elas têm, e são tradições de pensamento, eu diria assim, para fazer uma metáfora aqui, que são como que se fossem, eu diria, irmãs siamesas, assim, né? Elas estão intimamente ligadas e eu acho que é difícil para mim, pelo menos, separar. E elas pretendem sempre, né? Pretendem ser epistemologias, também pretendem ser formas de conhecer o mundo, e, sobretudo, para voltar ao começo da nossa conversa aqui, sobretudo em ser formas de lidar com o mundo. E surgiram, a partir disso, metodologias muito importantes da cibernética. E uma delas é chamada de o modelo do sistema viável, que foi um ciberneticista chamado Stafford Beer que desenvolveu e que foi aplicada, ou se tentou, parcialmente ela foi aplicada, no governo do Allende, no Chile, no início da década de 70, né? Então, tem experiências nesse nível, eu diria assim, de aplicação de cibernética, né, que vem e que vão, para, inclusive, para governos e nações. E aí, Márcia, só para concluir, eu acho que tem um campo, uma área de conhecimento, de estudo, que, na minha opinião, liga bem conceitos de sistemas com conceitos da cibernética, que é a dinâmica de sistemas. E a dinâmica de sistemas tem uma longa tradição também, e que, inclusive, para o movimento ambientalista foi muito importante, porque o relatório do Clube de Roma, lá de 1972, né, se não me engano, Limites do Crescimento, ele é todo ele, a origem dele é a partir dessa metodologia, vamos chamar assim, de dinâmica de sistemas que foi desenvolvida lá no MIT, né, com o Jay Forrester e que continua sendo usada até hoje, e talvez é uma das metodologias de pensamento sistêmico mais utilizadas que existe. Por isso que eu dizia ainda há pouco que pensamento sistêmico é um pensamento voltado à ação também, né? Porque se procura exatamente com esse tipo de metodologia agir sobre os sistemas de interesse, sobre situações problemáticas complexas, quando se quer melhorar essas situações problemas. Bom, professor, eu teria mais várias perguntas, mas eu vou passar para o professor Zeli. Professor Zeli? Está sem áudio, professor. Eu digo, fica à vontade, se você ainda está com perguntas Não, engatilhadas. mas não, pode continuar. Eu iria uma na sequência da outra, pode seguir. É, não, a pergunta até se não é o Oswaldo que deveria entrar agora, Professor Oswaldo? ou para Oi, fazer, se for só para fazer uma transição para o Oswaldo, eu queria só fazer o seguinte comentário, que o Jean-Pierre Dupuy, que é um colega que já foi citado aqui algumas vezes, ele muito cedo se interessou demais pelas conferências MACE e essas coisas todas e mergulhou muito a fundo nisso e estudou muito essa questão da cibernética e tal. E ele termina, até onde eu entendi, lá no fim dos anos 90, ele diz assim que a cibernética se dissolveu no que hoje a gente chama de ciências cognitivas. Não sei se bate isso com o que você... É, há um tempo atrás eu estava lendo um material, Zé, de um ciberneticista americano, Paul Pangaro. Ele é atualmente até o presidente da Associação Americana de Cibernética, ou Associação ou Sociedade, que chama AAC, American Society ou Association for Cybernetics.
E ele foi dar uma conferência em Berlim e estava discutindo assim exatamente um pouco por que a cibernética em um determinado momento, eu não vou dizer que se perdeu, mas deixou de ser relevante como uma abordagem interdisciplinar e ser usada várias ciências, digamos assim. E na opinião dele, e que talvez seja relacionado a isso que o Dipo me disse, ele dizia assim, é porque quando veio a discussão essa de inteligência artificial forte e fraca, se apropriaram desse tema e eles tinham um objeto, era o computador. E como eles tinham um objeto para lidar com isso, o computador, passaram a ter financiamento, passaram a ter departamentos específicos voltados a isso, né? De tal maneira que eles cresceram, né? E todo digamos, as demais pessoas que lidavam com cibernéticas acabaram quase que caindo num certo esquecimento, digamos assim. Porque assim que a cibernética surge, e o Norbert Wiener foi, digamos assim, o livro dele foi um best-seller na época, né? A cibernética passou a ser, em um certo momento, discurso oficial do Estado soviético, depois foi massacrado pela própria União Soviética, e meio que caiu num esquecimento, quase, eu diria assim. Mas um pequeno grupo de pessoas, e sobretudo com a cibernética de segunda ordem, né, se manteve isso vivo. E eu acho que uma das pessoas, até para a América do Sul, importante aqui, como o Humberto Maturana, né, falecido há pouco tempo, digamos assim, foi um grande expoente da cibernética de segunda ordem, né, que levava em consideração, né, o papel fundamental do observador, né, na distinção de sistemas de interesse. Né? Então, eu acho que eu diria assim, que a cibernética mais institucionalizada pode ser sim, que ela ficou para o lado das ciências cognitivas. É bom lembrar que tinha um laboratório importante nos Estados Unidos, que o von Foster criou, que era o Laboratório de Computação Biológica, onde essas coisas todas foram gestadas, e quando o Heinz von Foster se aposentou, o laboratório não só foi fechado, como foi demolido. Né? Então, não houve, de fato, uma continuação, por isso que eu digo assim, a institucionalização não ocorreu. E talvez para esse lado das ciências da cognição ou cognitivas, houve uma institucionalização que permitiu que continuasse. Né? Mas para hoje em dia, é bom e importante dizer, existem grupos muito atuantes e muito fortes, eu diria assim, em cibernética, sobretudo a partir do legado de Staffordbeer, por exemplo, com o modelo do sistema de A. Tem muita coisa. Oswaldo, você agora que é o mestre de cerimônia. Bem, boa tarde, boa noite para todos. Eu vou fazer algumas pequenas perguntas, mas para esclarecer para o ouvinte, né, para o ouvinte entender melhor exatamente o que está em jogo. Sandro, com a tua experiência, assim, são perguntas simples. Vou começar com a primeira. Se você poderia dar um exemplo de um sucesso prático, real, da sistêmica, em sua experiência, assim, dá um exemplo concreto. Ó, tinha tal situação, a gente analisou de tal maneira, e dessa maneira conseguimos intervir, deu certo, não deu. Algum exemplo que permita ao ouvinte ter uma representação mais concreta do que é a sistêmica. Obrigado e boa tarde mais uma vez, Oswaldo, pela tua pergunta. Para mim é um prazer muito grande poder conversar contigo, até porque eu conheço também, né, alguns dos teus textos, né? Então é muito legal a gente poder conversar aqui. Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque exatamente por aquilo que eu falava em relação a pensamento sistêmico voltado à ação, né? Então, assim, eu diria, talvez no Brasil nós tenhamos poucos exemplos conhecidos de sucesso, digamos assim, de aplicação de pensamento sistêmico. Eu conheço localizadamente alguns exemplos, mas que talvez não aparecem como pensamento sistêmico ou que não foram sequer publicados em relação a isso, mas em que ideias de sistemas foram mobilizadas para melhorar situações, problemas complexos do mundo real. Aqui próximo a Florianópolis mesmo, trabalhando com comunidades de agricultores e que também produziam e produzem carvão vegetal, por exemplo, né? Em que se mobilizou ideias de pensamento sistêmico para permitir que eles deixassem de ser
clandestinos, digamos assim, e para que eles pudessem, então, se inserir dentro de ciclos de comercialização, de circuitos de comercialização, melhor dizendo, aqui em Florianópolis. Então, para usar um exemplo muito próximo aqui de onde eu estou. Se nós pensarmos em termos mundiais, aí tem, na literatura, tem vários exemplos descritos do que o Peter Checkland, por exemplo, fez com a metodologia dele, que eu acho que é uma oportunidade até para a gente falar um pouco mais sobre isso, que é a chamada Soft Systems Methodology, e que ele aplicou desde pequenas comunidades até grandes organizações como a Boeing, por exemplo. Né? Ou então, muito aplicado foi também essas ideias de pensamento sistêmico em desenvolvimento, ou como é que eu diria, em pequenas comunidades na Inglaterra, por exemplo, que estavam passando por problemas de perda de população, perda do patrimônio arquitetônico e coisas do gênero, em que pessoas, inclusive com apoio da Open University e de outras, porque é importante lembrar que na Inglaterra tem outros grupos bem importantes de pensamento sistêmico, sobretudo o pessoal da Universidade de Hull, né? Não sei como pronuncia corretamente isso, Hull, com o professor Mike Jackson, que já se aposentou, mas tem outros, o Gerald Midgley. Então, tem digamos, várias situações de complexidade reportadas na bibliografia, em que pensamento sistêmico foi usado com muito sucesso para trabalhar com pessoas que saíam, por exemplo, de prisões e que precisavam se inserir novamente na comunidade. Então, o professor Midgley, que parece muito hoje também relacionado a essa discussão das ondas do pensamento sistêmico, que eu falei de 3 delas, e hoje parece que está se formando uma outra, tem muita experiência também em trabalhar com aplicações. Então, tem muitos exemplos, eu diria assim, de aplicação de pensamento sistêmico concretos que estão na literatura, talvez pouco conhecidos, né? Até porque a comunidade de pessoas que trabalham com isso é relativamente pequena. Certo. Então, continuando, então, assim, esses exemplos que você deu são exemplos em que o conhecimento do sistema, o melhor conhecimento do sistema social, econômico, que cerca, né, o trabalhador ou uma comunidade, permitiu ações mais eficazes, né? Seria algo assim? Eu diria assim, Oswaldo, tem várias maneiras de olhar. Se a gente olhar do ponto de vista dessa abordagem inicial do pensamento sistêmico, de que os sistemas estão no mundo e de que eu posso intervir sobre eles para melhorá-los, digamos assim, usando ideias de sistemas, talvez até para ser mais claro agora, existem vários exemplos concretos. Um exemplo muito concreto é a própria corrida, digamos assim, entre americanos e soviéticos para colocar o homem na Lua. Foi um exemplo típico de engenharia de sistemas. Típico, entendem que uso ideias e sistemas para poder chegar a um determinado objetivo. Se nós pensarmos a ideia no Brasil, talvez, agora mais concretamente ainda, se nós pensarmos a ideia de sistemas de produção que tem em agronomia, né, e que a Embrapa divulga, é tipicamente isso, né? Abordagens de primeira ordem, em que eu otimizo um sistema, que está muito relacionado à pesquisa operacional, talvez também, para chegar a um determinado objetivo. Então, são exemplos bem concretos em que, sim, eu aumento a eficiência, eu alcanço o objetivo que foi pré-estabelecido. Por outro lado, existem outras aplicações de pensamento sistêmico em que nós falamos, e aí tem alguns aspectos, uma dimensão ética envolvida também, em que nós falamos em promover melhorias em determinadas situações, problema, mobilizando ideias de sistemas. Então, assim, eu não reconheço mais que existe sistema no mundo. Eu passo a reconhecer que tem complexidade no mundo, em questões humanas, que eu vou me engajar. Vamos pensar segurança pública, vamos pensar sistemas de saúde, e que para eu pensar como promover melhorias nessas situações, eu mobilizo ideias de sistemas. Essas ideias de sistemas vão me permitir que eu pergunte, que eu faça perguntas de natureza diferente em relação ao meu propósito
e possa chegar a melhorias que são sistemicamente desejáveis e culturalmente viáveis. Ou seja, sistema passa a ser a maneira como eu indago o mundo. E a partir dessa indagação que eu faço no mundo, prática, pragmática, aplicada, eu consigo pensar ações que são sistemicamente desejáveis e culturalmente viáveis e que promovem melhoria naquela situação de interesse. Por exemplo, poderia ser alguma coisa do tipo mais conforto no transporte público, poderia ser atendimento no sistema de saúde mais rápido, né? Coisas desse tipo. É claro que isso levanta uma questão também de natureza, vamos chamar assim, ética. Quem decide o que é uma melhoria? O que é uma melhoria? Bom, eu posso de novo mobilizar ideias de sistemas para poder chegar a essas respostas. Então, eu acho que tem dois tipos aqui. Eu tenho, digamos assim, de resultados. Eu tenho esses resultados muito bem estabelecidos, muito bem definidos, em que os limites do sistema são muito claros, eu sei como intervir sobre eles e chego a um resultado que eu estou, digamos assim, satisfeito. A outra forma é, bom, eu tenho uma situação de complexidade, a natureza do problema pode ser contestada, a natureza da solução pode ser contestada, mas eu posso mobilizar ideias de sistemas para pensar que tipos de ações poderiam ser acordadas entre os interessados nessa situação para que elas sejam consideradas sistemicamente, ou ações, melhor dizendo, ações que são consideradas sistemicamente desejáveis e culturalmente viáveis e que possam ser implementadas num lugar. Isso implica, por sua vez, de que eu estou lidando com sistemas de aprendizagem, né? Ou seja, é um sistema de aprendizagem sem fim, porque cada vez que eu implemento uma ação, eu mudo a natureza das relações. Se eu mudo a natureza das relações, eu posso pensar um novo conjunto de perguntas para produzir outras melhorias. Então, o que eu estou dizendo aqui, Oswaldo, é que dependendo da natureza da abordagem que eu vou usar e dependendo do tipo de situação com a qual eu vou me engajar, eu posso ter melhorias ou resultados bastante diferentes do ponto de vista sistêmico. Eu não sei, eu espero que eu tenha sido claro com isso, porque Não, está essa é uma muito, questão muito bem rico, importante. Eu tenho mais duas perguntinhas assim nessa sequência. Uma só para abrir um parênteses. Qual é o papel da computação para a ciência da sistêmica e da complexidade? Quer dizer, todos esses casos que você falou envolvem representar as relações em computador, fazer o computador rodar, simular. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Essa é uma pergunta bem interessante, porque, principalmente se a gente pensar na segunda parte do que eu disse, muitas vezes as pessoas podem levar a pensar de que não precisaria ou não poderia, ou o computador não está presente, a computação entendido aqui como o uso desse recurso, digamos assim. Talvez a tradição de pensamento sistêmico que usa a computação por excelência é a dinâmica de sistemas. A dinâmica de sistemas consiste em tu basicamente delimitar o teu sistema, identificar um conjunto de variáveis e poder descrever o comportamento dessas variáveis ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo concreto. Um estudante de doutorado meu usou dinâmica de sistemas, que é um conjunto de técnicas, digamos assim, e que usa o computador, para simular o que aconteceria com a Mata Atlântica em 200 anos, caso a opção de conservação dela fosse pelo uso e não pela proibição do uso. Não sei se foi claro, né? Ou seja, nós partimos da ideia de que nós conservaríamos pelo uso, ou seja, usando conhecimento que vem da ciência florestal, sucessão florestal, incremento, enfim, uma série de variáveis, nós formalizamos isso num conjunto de equações diferenciais parciais, né? Botamos a rodar o modelo, né? E podemos dizer, olha, se nós nos valermos desse conhecimento que vem das ciências florestais, em 200 anos a evolução da Mata Atlântica vai ser dessa maneira, né? Então, existe sim o uso da computação em pensamento sistêmico como do tipo dinâmica de sistema. Aliás, o MIT vende, inclusive, pacotes completos para isso, para facilitar quem quer usar a dinâmica de sistemas. Você pode comprar lá um pacote
que facilita, né, a transformar todas aquelas relações entre variáveis em equações diferenciais e tudo mais. Então, tá bem sedimentado isso, né? Mas no exemplo, por exemplo, dos carvoeiros que você mencionou, né? Também poderia, não foi usado, tá? Mas também poderia. Por quê? Porque eu poderia é, é, porque tudo depende da situação dos recursos que tu tens à mão, mas tu poderias, porque quando a gente usa esse exemplo que eu dei, a gente formula sistemas a partir dos quais nós vamos intervir. E eu posso formular um sistema em dinâmica de sistemas para intervir sobre essa realidade. Então, eu posso usar a dinâmica de sistemas, digamos assim, isolada, ou eu posso usar a dinâmica de sistemas baseada em computação dentro desse outro arranjo, digamos, desse outro conjunto de metodologias, quando eu quero pensar em melhorias de situações. Eu poderia dizer, bom, nós chegamos à conclusão aqui que queremos implementar uma determinada ação para melhorar uma situação. Bom, eu posso pegar isso, usar um modelo de dinâmica de sistemas para olhar se ela é sistemicamente desejável. Pode ser que ela não seja, pode ser que ao longo do tempo ela se revele inapropriada para aquele tipo de situação que eu estou usando. Então, sim, eu posso mobilizar computação tanto nessas abordagens já bem estabelecidas como a dinâmica de sistemas, mais do tipo hard, assim, que a gente chama, ou eu posso usar a computação dentro dessas abordagens só. E são usadas, elas são usadas, né? Outro dia mesmo alguém me perguntava, eu poderia usar o modelo do sistema viável, que tem um certo formalismo também, eu poderia usar esse modelo dentro dessas abordagens, mas só, sim, pode usar, não há nenhum problema, desde que a pessoa esteja usando corretamente, que eu acho que é o pressuposto primeiro de tudo isso. Agora, no espectro político, ideológico, você tem ações mais voltadas ao bem-estar social, uma coisa assim. Você pode ter ações mais voltadas a, sei lá, as empresas, a eficiência das empresas. Como que você vê a sistêmica e as ciências associadas com relação a essa questão de ideologia política? Você acha que ela é neutra, ou seja, ela favorece todo mundo de maneira igual, ou ela naturalmente favorece alguma abordagem? Você tem alguma Uhum. experiência nesse aspecto? Eu acho que, Oswaldo, eu acho que é por conta dessa tua pergunta, que surge aí pelos anos, pela década de 1980, talvez meados da década de 1980, o que é considerado como talvez a terceira abordagem do pensamento sistêmico, que é o pensamento sistêmico crítico, né? Que ele é muito baseado, mas que ele é baseado, por exemplo, na teoria crítica, ou leva em consideração a teoria crítica da escola de Frankfurt, por exemplo, né? Mas não é uma coisa com a qual eu tenho me dedicado muito. Mas existe sim isso, existe essa preocupação, inclusive dentro dessa abordagem, em que existe uma ferramenta chamada heurística crítica de sistemas, que também é uma maneira, e que é baseada em 12 perguntas, propriamente dito, e que é uma tentativa de olhar, por exemplo, quem são os afetados por essas abordagens sistêmicas, mas que não são considerados, digamos assim, né? Exatamente por conta do impacto que tem, ou que pode ter, certas abordagens sistêmicas sobre certas populações e que não estão sendo consideradas. Então, existe muita preocupação nisso. É claro que o pensamento sistêmico foi usado de todas as maneiras possíveis, inclusive do ponto de vista político e ideológico. Alguns exemplos marcantes, eu acho. A Rand Corporation, que é um think tank americano, usou muito o pensamento sistêmico para fazer, vamos dizer assim, certas barbaridades mundo afora. Tem até um filme, esse que eu não consigo me lembrar do título agora, que trata da Rand Corporation, passou alguns anos atrás, acho que mostra um pouco isso. Foi usado, ainda que muitas pessoas que participaram não pensassem assim, mas também teve uma conotação política e ideológica, o uso da cibernética no governo Allende, que está muito em discussão, porque faz 50 anos que foi o golpe lá no Chile, né? E eu conheço, e tenho, hoje ainda falei com algumas pessoas que participaram desse processo lá no Chile, no início da década de 70, e teve, sim. E eles, inclusive, talvez a pessoa hoje ainda viva, que participa disso, participou lá no Chile, o professor Raul Especo, ele fala, olha, assim, uma pretensão de achar, de usar isso do ponto de vista democrático, foi usado, e que teve conotações ideológicas, inclusive para a grande greve de caminhoneiros que aconteceu no Chile, para minar o governo do Allende,
eles usaram essas ideias de cibernética para poder, digamos assim, contrabalançar o efeito prático que tinha a ação dos grevistas sobre abastecimento, né? Eles mobilizaram, a partir de conhecimento que eles estavam desenvolvendo, redes de telex para poder evitar certos colapsos. Na corrida espacial foi usado ideologicamente. Eu mencionei ainda há pouco, e como eu não separo o pensamento sistêmico de pensamento cibernético, ele foi usado na União Soviética. Chegou um certo momento que era política de Estado a cibernética, e tem um livro que descreve muito bem isso, e depois as pessoas que usavam cibernética foram banidas e perseguidas pelo Estado, porque se dizia que era pensamento que vinha do Ocidente. Né? Então, assim, todo mundo que lidava com pensamento que vinha do Ocidente foi banido. Outros usos, eu diria assim, políticos e ideológicos, que talvez dá para incluir nessa categoria, é quando um certo grupo, certa vez, pensou em patentear a expressão em inglês systems thinking. Imagina se essa expressão é patenteada, as implicações que isso tem. Né? Então, sim, eu acho que as relações de poder são muito presentes em pensamento sistêmico e cibernético, não dá para deixar de lado isso. Tanto é que, Oswaldo, numa dessas metodologias que eu falei há pouco, que eu mencionei para dar um exemplo de melhoria em situação-problema, que é essa Soft Systems Methodology, SSM, conhecido por SSM, na tentativa de superar isso, num dos passos da metodologia se faz uma análise que é exatamente para levar em consideração onde que está o poder, quem tem o poder, né? Qual é a cultura vigente, né? Para poder, pelo menos, estar ciente disso. Então, existe, isso sim, isso é muito importante. E eu acho que o pensamento sistêmico crítico surge exatamente para dar uma resposta a isso, ou ajuda a dar uma resposta a isso. E desses movimentos, dentro do movimento de pensamento sistêmico, o pensamento sistêmico crítico talvez o menos disseminado ainda. Apesar do grupo lá de Hull ter trabalhado bastante com isso, o Mike Jackson, o Midgley, esses professores, mas eu acho que em termos mundiais, assim, o menos mobilizado. Tem um aspecto, talvez relacionado a isso que tu perguntas, que eu, assim, tenho como até interessante, que está muito concentrado também isso no Reino Unido. Né? Todo esse tipo de pensamento sistêmico, né, que lida com isso. Tanto é que o fundador, se é que eu posso dizer assim, do pensamento sistêmico crítico, que é o Werner Ulrich, é um suíço, mas que estudou com o West Churchman, que foi um pensador sistêmico muito influente, e ele estudou com o West Churchman, e o West Churchman, de certa maneira, já falava nisso, e depois o Werner Ulrich acabou desenvolvendo isso. Mas se eu puder, se me permitir, Oswaldo, só para concluir, vou contar talvez até uma pequena anedota que está relacionada a isso que tu estás perguntando. Uma vez eu estava procurando um livro do West Churchman que tem por título assim, The Systems Approach and Its Enemies. Né? Então, a abordagem sistêmica e seus inimigos. Esse livro está esgotado há muito tempo e achei num sebo desses internacionais o livro. E quando eu recebi o livro, a primeira sensação foi assim, eu fiquei assustado, porque o livro vinha, sem nunca ter sido utilizado, da Biblioteca da Força Aérea, se eu não me engano, do Havaí, de uma base americana no Havaí. E eu comecei a especular, né, por que a Biblioteca da Força Aérea, uma base no Havaí, compra um livro desse e nunca usou, talvez exatamente por conta da ideia de inimigo, né, e ainda que o Churchman aborde uma coisa completamente diferente aí dentro do livro. Mas então, eu acho que é muito presente isso que tu apontaste. Então, a abordagem sistêmica tem seus inimigos. Quer dizer, isso é Mas tem tantos seus inimigos, eu diria assim, humanos, digamos assim, tem livros sobre isso, mas também tem. Mas o Churchman discute não são esses os inimigos do pensamento sistêmico, tá? Ele discute outros inimigos do ponto de vista epistemológico, e não necessariamente o planejamento racional.
coisas do gênero, tá? Ele não está falando de inimigos, um Estado ou uma instituição. Ele usou essa expressão, por isso a anedota, né? Como essa Uhum. expressão motivou outras reações, tá? Mas existe, sim, existem pessoas, tem um livro que eu não estou conseguindo me lembrar agora o título e o autor, mas que faz uma, não sei se dá para chamar que ele é um inimigo, mas que faz uma crítica assim muito dura do pensamento sistêmico, como muitos outros fazem, e que eu acho que é importante para a gente poder discutir esses assuntos. Posso meter uma colher agora, Por favor, por favor. interrompendo um pouco a sequência, porque me ocorreu uma ideia, me parece interessante. Porque eu estava encafifado justamente com essa questão também, inimigos. É, Quando você fez a pergunta, eu até levantei o dedo. Assim, hoje me incluo entre os inimigos, acho, não sei. Mas, assim, eu noto que os principais expoentes da sistema. Aliás, eu queria chamar a atenção. A gente começou a falar em sistêmica, aí, de repente, a coisa foi evoluindo para outros termos, dinâmica de sistemas, engenharia de sistemas, tal, e pensamento sistêmico. É, Aparentemente, está se falando da mesma coisa, mas seria importante, eu acho, que qualificar, né? Principalmente quando se usa essa expressão pensamento sistêmico, você fica pensando, o que que é um pensamento não sistêmico? Assistêmico. Né? O que que é exatamente? Qual seria? O simples reducionismo? Sei lá. Mas o que eu notei foi assim, é que os expoentes recentes que eu observei da dita abordagem sistêmica, além de pensamento sistêmico também, surgiu abordagem sistêmica, eles, a impressão que eu tenho é que eles foram muito para o lado do construtivismo e que os sistemistas, assim, vamos dizer, defensores da sistêmica e tal, eu tenho a impressão que os inimigos seriam os positivistas. Faz sentido isso? Seriam quem, Zé? Cortou, Zé, eles seriam quem os inimigos? Os positivistas, Ah, ou o positivismo, não sei. hum. Mas, então, essa é uma bola mais para o Oswaldo, que entende dessas coisas muito melhor do que nós, né? Eu não sei, Embora a Oswaldo, função dele seja perguntar, também de vez em quando ele pode responder também. sim. Não, eu não sei exatamente como responder. Você falou em corrente construtivista, né? É. E eu acho que a questão é que há diferentes tradições dentro desse campo da sistêmica, cibernética, complexidade, né? E acho que correntes mais hard, correntes mais construtivistas, até um pouco mais místicas, talvez. E então eu não, agora nos anos 30, a questão, por exemplo, o conceito de emergência, né, Uhum. foi alvo de crítica por parte dos positivistas lógicos, né? Então, o conceito de emergência formulado pelos biólogos da Grã-Bretanha, salientando a novidade na evolução, e etc., etc., foi visto como um conceito não muito pertinente por esse positivismo lógico que tinha uma visão mais reducionista, vamos dizer assim, né? Mas isso eu acho que está mais circunscrito ao conceito de emergência. Agora, a noção de sistema, né? Eu acho que quem tem uma visão mais hard de sistema, que modela, que considera que os sistemas são reais, e etc., eu acho que isso tende a ser uma visão que o positivista poderia adotar e concordar. Mas ele vai, talvez, criticar questões como é, bem, vamos pensar assim. É, Na biologia, você tem uma tradição de considerar os seres vivos como organismos, né? Uhum. E que é um conceito mais ou menos sistêmico. E aí, uma tradição mais mecanicista tende a encarar os seres vivos como sistemas
físico-químicos complexos, complicados, e essa abordagem organicista, isso, vamos dizer, passagem do século XIX para o século XX, essa oposição era mais forte, talvez, tendiam a entender que um organismo era um sistema que tinha embutido uma intencionalidade, uma finalidade, uma causa final, talvez uma função. Então, aí eu acho que talvez os positivistas lógicos fossem críticos a essa noção, considerando que ela sei lá, essa noção de intenção, ou propósito, ou finalidade, ela pode ser reduzida ao comportamento das partes. Enfim, então acho que há, sim, essas oposições entre diferentes maneiras de encarar essas questões, mas eu não tenho nada muito preparado aqui para continuar. Eu queria voltar a um ponto que o Zé levantou, que eu acho que é muito pertinente, essas diferentes denominações que existem, né? Existe uma miríade, né, de abordagem, teoria, paradigma, né? Existe uma série de expressões e que eu acho que elas podem, sim, confundir e muitas delas não são a mesma coisa. É que eu tenho uma tendência, mas é uma tendência minha, de falar pensamento sistêmico, né? Mas concordo que é preciso deixar delimitado, mais claro, para que as pessoas possam entender corretamente isso. Bom, Mas então, para te ajudar um pouco, que tipo de pensamento você justamente exclui quando você olha para você está olhando para o pensamento sistêmico? Que tipo de pensamentos, eu suponho que seja no plural, tipicamente não são sistêmicos? eu acho que todos aqueles, eu diria assim, para dizer de maneira mais clara possível, que não levam em consideração relacionamentos, que não levam em consideração relações, né? Que excluem as relações. Então, porque o pensamento sistêmico, assim como eu entendo, ele é um pensamento relacional, que procura ver como é que as partes estão relacionadas. E nós fizemos isso, e se eu olhar para a ciência do solo, que eu ainda tenho relações, nós excluímos as relações quase sempre o tempo inteiro. Né? Seja quando a gente avalia uma área, alguma coisa assim, é sempre o meio físico, o objeto, a parte, e não as relações. Então, essas dinâmicas relacionais que elas não são consideradas. Eu acho que o pensamento sistêmico tem que levar em consideração isso, inclusive a prática sistêmica como uma prática relacional, que envolve a pessoa, né, o sujeito, os recursos que ela usa e sobre onde, em que lugar que ela está usando isso. É uma dinâmica relacional entre esses elementos. Agora, a questão do construtivismo, eu acho que ela passa a ser mais importante, ou ela foi realmente, digamos assim, ela entra na sistêmica, no pensamento sistêmico, ou na sistemologia, se a gente for querer resgatar lá o Bertalanffy, com a cibernética de segunda ordem. Quando diz assim, tudo que é dito por um observador. Não é uma abordagem solipsista, no sentido que se ele não existe, não existe nada. Mas eu acho que ela começa a ser ventilada nesse momento. E só que assim, elas coexistem, essas abordagens, elas coexistem dentro do pensamento sistêmico. A dinâmica de sistemas, que é uma aplicação, vamos dizer assim, de pensamento sistêmico, ela coexiste muito bem com as abordagens soft, sem nenhum problema. Né? A pesquisa operacional, que talvez a gente pudesse que é um ramo, um campo separado, mas que tem muita relação com isso também, continua existindo. Né? Alguns pensadores sistêmicos, inclusive, eram muito críticos a certas coisas que a pesquisa operacional faz. E hoje existe uma tradição de pensamento que se chama pesquisa operacional soft. Eu não tenho trabalhado com isso, mas que usa a pesquisa operacional soft, passou a usar ferramentas ou metodologias sistêmicas que vêm lá de outras áreas, outras tradições de pensamento mais vinculadas à sistemologia. Né? Então, assim, todas essas tradições de pensamento, as suas práticas, as suas metodologias, as suas
ferramentas convivem, né? Elas têm os seus próprios congressos, inclusive. A pesquisa operacional faz congresso o tempo inteiro. A cibernética, e aí eu acho que, assim, que eu também, né, eu acho que é importante nós olharmos criticamente, e quando eu digo criticamente, para alguns aspectos dessas tradições de pensamento, que é difícil, por exemplo, e tu fizeste referência à Sociedade Internacional para Ciências e Sistemas, que a gente chama de ISSS, né? O ISSS, que continua fazendo, e já houve muita discussão interna também, fazendo congressos separados dos ciberneticistas, por exemplo. O primeiro congresso que eu fui da ISSS nos Estados Unidos foi uma semana no mesmo lugar. Numa semana o congresso da ISSS, na semana seguinte o congresso dos ciberneticistas. Né? Então, assim, e tem muita discussão nisso de procurar olhar isso de maneira conjunta. Né? Então, Mas, Sandro, eu queria voltar um pouquinho a uma questão que você levantou agora há pouco, para a gente tentar ver melhor. Quando eu te perguntei o que estaria fora, externo ao pensamento sistêmico, você pensa em pensamento sistêmico. Aí eu falei, mas o que você vê que seria pensamento não sistêmico? Aí a tua resposta foi relações. Eu fiquei aqui com uma dificuldade muito grande de achar algum pensamento, pelo menos contemporâneo, que não uhum. considere relações. Quer dizer, é muito Bom, genérica essa. não, Então, tá bom, eu assim, vou tentar. a partir daí eu poderia concluir, então, que todo pensamento é sistêmico, porque eu não encontro esse tal. Acho que provavelmente uma definição de pensamento sistêmico está faltando alguma coisa, ou não? Eu vou dar um exemplo, primeiro da área da agronomia, digamos assim, depois eu vou tentar dar um exemplo numa outra área, que eu vou me aventurar a dar um exemplo. E particularmente na agronomia, na ciência do solo, porque eu continuo vinculado a isso de alguma maneira. Uhum. Né? Existem muitas, e certamente também, Zé, e tu já ouviste isso, com certeza tu sabe, muitas dessas metodologias interpretativas de solo, por exemplo, né? Que elas levam em consideração glebas de Sim. terra, eu estou usando esse exemplo até porque é uma coisa que você conhece. Todas elas partem da avaliação do meio físico. Elas avaliam o meio físico, mas não avaliam a qualidade da relação que se estabelece com o meio físico, que é uma outra coisa. Eu, inclusive, e um colega desenvolvemos uma metodologia para avaliar a qualidade da relação que se estabelece com o meio físico. Então, assim, quando a gente não leva em consideração a relação, nessas disciplinas ou nessas áreas, se considera que tudo está no meio. Tudo está no meio. O meio que é bom ou ruim para uma determinada coisa. E não leva em consideração a relação que se estabelece e pode determinar se algo é bom ou não para uma determinada finalidade. Nós vamos tão longe nisso que não consideramos a relação, apesar de muitas vezes pensarmos que estamos considerando a relação, que eu vou dar um exemplo do trânsito. Nos sinais de trânsito, todos nós enfrentamos isso o tempo inteiro. Existe um sinal de trânsito que diz assim, curva perigosa. A curva não é perigosa, mas é a relação que se estabelece que pode ser perigosa. A curva em si nunca é e nunca será perigosa, mas é a relação que se estabelece. Nós transferimos para o meio e não para a relação. Então, claro, não estou falando de uma ciência nesse caso, estou falando só de um exemplo de como relações não são consideradas. E se nós olharmos toda a especialização que ocorreu na ciência, eu tenho dificuldades de pensar de que objetivamente se tratam de relações nessas nesse grande número de especializações que foram criadas. Eu acho que cada especialização trata do seu objeto em particular. Que alguém vai mencionar assim, não, mas nós pensamos as relações. Bom, tá bom, isso
todo mundo pode dizer. Eu já fui em situações de falar de pensamento sistêmico que as pessoas me disseram assim: ah, mas todo mundo sabe que as coisas estão relacionadas. Bom, tá bom, todo mundo sabe que as coisas estão relacionadas, mas não tem metodologia para tratar disso, não tem pesquisa que trata desses assuntos. Então, eu acho que nós somos cientes das relações, mas as expurgamos na maneira de fazer ciência. Eliminamos essas, de certa maneira, pode ser que não seja em todas as áreas, mas talvez nas ciências sociais seja diferente, que é uma área que eu não tenho grande Mas, conhecimento. desculpe, eu achava que agora eu devia passar para o Oswaldo, mas agora você falou uma coisa que... muitas vezes, as grandes descobertas científicas, eu arriscaria dizer que a maioria, exigiram isso. Exigiram o reducionismo nesse sentido de dizer, não, eu vou cavar aqui, eu quero descobrir esse treco e não vou me importar muito com montes de relações que venham me dizer que existem, para ir fundo. E, e, de repente, aparece uma descoberta em que a trajetória que levou à descoberta não é sistêmica, nesse sentido. E aí, mas aí nem é falar pensamento e tal. Sim, Aí é sim. metodologia mesmo. Uhum. Não, claro. Não, Ah, entendendo. Assim, eu acho que até que o Oswaldo pode falar melhor, certamente muito, muito melhor do que eu, mas a própria mecânica quântica. Né? A mecânica quântica, não me arrisco a falar, porque é uma coisa que, para mim, né? O uhum. Bohr é que dizia, né? Se alguém diz que tem de mecânica quântica, enfim, desconfia, mas a mecânica quântica mostrou que o mundo físico, a própria realidade física, são relações. Né? Então, claro, desse ponto de vista, sim, eu acho que pode, né, levar essas descobertas. Então, é uma descoberta, vamos dizer assim, que leva em consideração a dinâmica relacional e que ela não partiu do pensamento sistêmico. Tá, isso pode acontecer, não vejo problemas com isso, né? Ou que não possa ser assim. O que está Talvez eu vá te comentar uma coisa ocorrendo, sobre isso. Oswaldo? Oi, O não, que você que está está passando a palavra acontecendo? para mim. Não, então, Tô, assim, estou imaginando que você está ouvindo isso tudo e deve estar formigando aí. não, um ponto que eu pensei em comentar é Hum, sobre a segunda cibernética, ok. porque eu tinha a impressão, assim, para entendê-la, eu tinha entendido ela como sendo a primeira cibernética seria a ciência do controle, né? De você fazer por exemplo, um robô, sei lá, um atirador de canhão poder acertar o alvo de maneira automática, aquelas coisas de guerra lá, mas tem outras aplicações também é, melhores do que essa. Mas com a segunda cibernética, parece que uma das coisas que eles estavam querendo estudar era o crescimento de sistemas, né? Era a auto-organização, Uhum. né? Porque a questão da presença do observador ou não é uma questão filosófica, né? Até que ponto o observador tem que ser incluído na descrição do sistema, até que ponto ele pode ser abstraído, né? E apesar de muitos ciberneticistas de segunda ordem defenderem, né, a importância que não dá para você separar o observador do sistema, ou que a organização do sistema ela depende do observador, mudou o observador, pode mudar a organização do sistema, né? Acho que o Pasque, né, que era um ciberneticista transicional, né, um pouco posterior, ele defendia isso, né? Era o Pasque, não, não, estou confundindo, era o Ashby. O Ashby explicitamente defendia que a organização do sistema depende do ponto de vista do observador, né? Mas eu acho que isso é algo a ser debatido, acho que depende da posição filosófica, né? Mas, enfim, era só esse comentário que eu queria fazer, Sandro, não sei se você concorda ou, enfim. Assim, Oswaldo, com certeza a primeira cibernética é isso que você falou, né? Surge, inclusive, junto com o esforço de guerra lá, de fazer artilharia antiaérea, né? Radar, e toda essa maquinaria de guerra, com certeza, controle, né? A cibernética de segunda ordem tem muito a ver, sim, com essa questão da auto-organização. E aí, claro, nós podemos ir para os tipos de organização, como a organização autopoética de Maturana e outros que são representantes muito típicos
essa cibernética de segunda ordem, né? Com relação ao ponto de vista esse do observador, sem dúvida que ele remete a uma questão filosófica, né? Agora, eu acho que assim, a cibernética de segunda ordem, como é que eu vou dizer? Ela vai se amparar em outros conceitos ou vai implicar em maneiras diferentes de fazer cibernética, digamos assim, né? Então, um exemplo, se a cibernética de primeira ordem ainda continuava e continua preocupada na otimização, por exemplo, para poder alcançar um certo objetivo, a cibernética de segunda ordem vai dizer também, bom, nós não estamos tão preocupados com a otimização, mas com a aprendizagem. Como é que nós aprendemos a poder fazer determinada ação? Então, eu acho que tem algumas diferenças assim que são bem marcantes e que reconhecem o papel fundamental do observador. Por isso que o Heinz von Förster dizia assim, né, que é uma definição tricky, no sentido assim que ela é capciosa, né? A primeira cibernética, ou a cibernética de primeira ordem, é a cibernética dos sistemas observados, e a segunda cibernética, ou a cibernética de segunda ordem, é a cibernética dos sistemas observantes. Quem observa? Né? Então, bom, mas os sistemas observantes, e porque ela, assim, ela se aplica sobre si mesma também, né? A cibernética de segunda ordem, o que não é o caso na cibernética de primeira ordem, né? Então, ela tem muito esse aspecto recursivo também, né? Que eu acho que na cibernética de primeira ordem não aparece. Agora, eu não sei, Oswaldo, se o Ashby, se ele é assim, ele para mim não é um representante da cibernética de primeira ordem, né? Para mim ele é um representante, aliás, da segunda ordem, ele é um representante da cibernética de primeira ordem. E tem uma coisa interessante aí que, inclusive, a cibernética é, britânica era bastante diferente da cibernética americana nesse aspecto, né? Até porque a tradição britânica vem lá, tanto do Ashby quanto de outros, Gray Walter, gente, que trabalhou junto com o Ashby, que eram pessoas que vinham da psiquiatria, né, da medicina, né, e que não vinham das engenharias ou da física, como era o caso que vinha lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam preocupados muito, talvez, com uma cibernética representacionista, se eu puder dizer assim, enquanto que o pessoal do Reino Unido estava preocupado com uma cibernética performativa, né, de como é que eles, com adaptação. Aliás, um aspecto muito importante nessa discussão da cibernética diz respeito à adaptação, como é que sistemas se adaptam, né, a partir de feedback. Então, eu acho que tem essas nuances, assim, e certamente tem muitas questões dessas que tu apontaste, que lembraste, né, filosóficas, que envolvem a questão, o papel fundamental do observador. Uma Bem, que- só um último comentário. Eu, ao pensar em ciência da complexidade, né, muitas vezes é o pessoal da física que, pelo menos, fazem parte, uma parte significativa dessa comunidade. Sim. E, geralmente, eles pegam um sistema, um objeto de estudo, e aí o sistema que interessa a eles é entender como que as partes desse sistema, as moléculas ou as partes se relacionam, e aí eles modelam no computador, e aí tem coisas não lineares, e então, nessa comunidade, eu acho que os computadores tiveram um papel essencial para se poder fazer essa ciência da complexidade. Mas eu não tinha pensado na perspectiva que o Sandro levantou, né, de uma ciência humana, claro, a agronomia não é muito humana, mas ela tem esse lado humano, né? E essa coisa de que, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que me esclareceu bem aí, que você pode ter uma abordagem que despreza as relações do teu objeto com o ambiente externo, com a sociedade externa, no caso do solo, né? Você focar na química do solo, focar nas coisas materiais para fazer uma melhor intervenção, e se você
ignora vários aspectos das relações com sistemas externos, vários tipos, isso pode levar a algum problema, né? Então, acho que no contexto da física, isso não acontece tanto, esse tipo de problema não acontece tanto. Porque por ser uma ciência não humana, enfim, e por estar focado em objetos ali bem delimitados, mas para mim ficou bem claro, eu gostei bem desse exemplo que foi dado aí, para entender o que é um Assim, pensamento não sistêmico, né? Quer dizer, é um pensamento que ignora as relações externas. Claro que todo mundo trabalha com as relações, sabe? As relações do Sol, as relações químicas, eu entendo, eu estudo, mas tem relações também com outros sistemas ou com outros. Isso, a sistema é que ela chama atenção para isso, né? E, no teu caso, com clareza, né? eu acho que até assim, se a gente pensar na agricultura, tem exemplos assim que mostram como relações foram desconsideradas e levaram a efeitos catastróficos, assim, né? Consequências não pretendidas catastróficas. O exemplo talvez maior é com o uso de pesticidas e coisas do gênero, né? Exatamente por desconsiderar. E pensamento sistêmico também me permite ligar eventos que estão separados no tempo e no espaço, né? E que, na medida em que isso é desconsiderado, leva a essas consequências não pretendidas, que podem ser bastante catastróficas, eu diria assim, né? Agora, uma coisa que me parece importante também assim é que muitas abordagens que se dizem sistêmicas, vamos dizer assim, não levam, e aí nós estamos falando um pouco dessa reflexão crítica sobre pensamento sistêmico ou sobre a sistêmica, a sistemologia, principalmente, vamos chamar assim, se vocês me permitirem, tradições de pensamento mais aplicadas não são consequentes com a sistemologia e com a noção de sistema, inclusive nas ciências agrárias, né? Então, existe a Federação Internacional de International Farming Systems Association, Associação Internacional de... É que a Farming Systems é uma coisa difícil de traduzir, vamos traduzir assim, sistemas de produção, né? Todo mundo fala ou diz, né, menciona sistemas, né? Mas quando a gente vai ver o tipo de trabalho feito assim, a gente sente que falta alguma coisa, né? Porque não há um uso consequente com a noção de sistema, não há um uso consequente de abordagens sistêmicas e a consciência das implicações que isso tem para as práticas que eles dizem fazer. Então e continua havendo isso, né? Há uma apropriação muito grande desse termo sem que ele necessariamente resulte em algo diferente. Isso pode acontecer também, né? Eu acho que existem muitos exemplos desse tipo, né? Muitas pessoas presas a tradições de pensamento sistêmicas, inclusive sem ter a noção da tradição de pensamento que ela está esposando, que ela está adotando. Então, esses são os problemas com os quais que a gente vive. Eu vou dizer assim, eu não conheço, não estou dizendo que não existam, realmente, assim, críticos, e eu vou usar a expressão pensamento sistêmico, do pensamento sistêmico. Eu acho que as pessoas, o que elas fazem, elas acabam refletindo criticamente sobre certos conceitos que são mobilizados dentro do pensamento sistêmico, né? Então, por exemplo, assim, a noção que está se discutindo de sistema ela é insuficiente, ela não está completa, ou falta alguma coisa, ou não considera determinadas situações, né? Eu acho que isso existe. Ou, por exemplo, na relação todo-parte, deixa de considerar muita coisa. Eu acho que esse tipo de situação existe. Agora, o que alguém dissesse assim, não, não faz sentido usar ou mobilizar esse tipo de pensamento, eu desconheço, né? Agora, evidentemente que também existem situações de disputa, né? Entre visões. Mas, Sandro, eu me permito, de certa forma, te interromper um pouco, porque nós estamos só com 5 minutos e eu vou colocar uma questão, talvez seja difícil. Justamente o que eu comentei que foi o nosso
encontro, assim, o fato de você ter lido aquele livro e ter enviado uma mensagem, que é raro, né? É muito bom para quem escreve quando recebe uma mensagem assim, né? Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, porque não tem coisa melhor para quem publica um livro do que depois receber uma reflexão como você. Mas, por exemplo, ali o que eu estava basicamente criticando era o fato de que o melhor representante da ciência do sistema Terra, então veja bem, teve todas as histórias sobre sistemas, cibernéticas e assim, né? E essa ciência do sistema Terra começa a ganhar corpo depois do programa Geosfera-Biosfera, né? E assim por diante. Então, eu peguei o livro mais representativo, que foi escolhido pela Oxford University Press, com ele foi o autor escolhido para escrever uma introdução sobre a ciência do sistema Terra e tal, e eu meio que esmiuço ali o raciocínio dele. E uma das coisas é que ele mesmo propõe que a geosfera fique fora, porque se misturar, tentar ver a geosfera junto com as relações da geosfera, junto com hidrosfera, atmosfera, etc., biosfera, complicaria demais. Então, ele mesmo propõe que a geosfera fique fora. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, a humanidade em si e o processo civilizador, que, do meu ponto de vista, são duas dimensões tão importantes quanto, ele deixa fora do sistema Terra. Então, é engraçado pelo seguinte, porque em vez de pegar o que fulaninho escreveu sobre sistêmica, etc., eu estou indo no resultado. Como é que todo esse pensamento foi, vamos dizer, desembocar numa coisa que está ultra pretensiosa, que se pretende uma nova ciência, etc., e é uma coisa desse nível, né? Não sei se você está lembrado de que era. Tô lembrado, O nome do autor, no caso, é Linton. Ele continua sendo uma pessoa que produz esse último grande relatório aí que foi divulgado na COP e tal, ele que liderou, né? 200 cientistas. mas José, assim, eu acho que isso que tu dizes e que tu coloca muito bem lá no teu livro, assim, da minha perspectiva, reforça isso que eu disse. Entende assim que o pessoal da ciência do sistema Terra não leva a sério o conceito de sistema. Entende? Eu vejo assim. E se eu vejo alguns expoentes, por quê? Porque eles exatamente, ó, eles dizem que não dá. Então, o que ele está fazendo, o que eles estão fazendo, é tirando relações. Bom, eles têm uma pretensão, talvez, de querer ter uma explicação final, uma explicação que dê conta de tudo. Mas eu acho que, sabe, numa conversa que nós tivemos até, eu acho, num dia paralela, ou foi numa outra situação que eu não me lembro, é, é, nós chegamos de certa maneira, mas agora eu me perdi, eu queria usar um ponto que tu levantasse uma vez, que eu não estou conseguindo me lembrar agora, eu perdi. Mas, assim, eu acho que o que tu está dizendo dá força para isso, de que as pessoas não são consequentes com a noção de sistema. Ah, sim, agora eu me lembro. Eu me lembro assim, que o Morin é que diz que a palavra sistema substituiu a de objeto. Né? Lembra disso? Que eu acho que nós conversamos uma vez sobre isso. A palavra sistema substitui, nas ciências, inclusive, a palavra objeto, e tudo vira a ser sistema. E eu acho que esse pessoal da ciência do sistema Terra incorporou a palavra ciência, mas eu estou falando isso sem que eu tenha estudado com profundidade isso. Então, com essa ressalva. Uhum. Mas eles incorporaram a noção de sistema no lugar de objeto. Era uma palavra muito conveniente. Eu vou dar um exemplo disso, onde eu baseio a minha interpretação. Tem uma pessoa muito importante disso também, que é aquele, eu não sei se ele ainda é, mas ele tinha um cargo de direção, até acho, naquele Instituto Max Planck lá de Potsdam, que é o Schönhuber, em que ele fala uma nova revolução copernicana, num artigo que saiu na Nature, certa Sim. vez, Uhum. né? Você conhece muito bem, acho que todo mundo, ou muita gente que ligou para isso viu esse artigo, ele teve um impacto muito grande. E tem uma fotografia lá que para mim mostra muito bem o pensamento subjacente. E a fotografia, o desenho que tem, é um planeta Terra, deve se lembrar, aberto, e as pessoas vestidas como médicos, cirurgiões,
com como é aquele instrumento que o cirurgião usa, uma espécie de um estilete, enfim, que eles estão lá olhando isso. De novo, né? Eles não fazem parte, as relações que eles estão criando, aquilo que o Oswaldo falava ainda há pouco, não estão levando em consideração. Então, eu acho que esse é um exemplo para mim, e claro, com a ressalva de que eu não estudei com profundidade isso, mas eu estou usando essa fotografia, talvez essa imagem pode ser insuficiente, então tem essa ressalva, mas é que eles não estão sendo consequentes com o conceito de sistema que eles estão usando quando eles falam na ciência do sistema Terra. Né? Acho que é uma apropriação da noção de sistema, assim como se faz em Farming Systems, que usa a noção de sistema, mas que não são consequentes, e tantas outras áreas, digamos assim, do conhecimento que usam a noção de sistema. Essa é a minha leitura, tá? Com o meu viés, pelo menos. Oswaldo, você está com alguma aí, ou a Márcia, não sei, porque já É a falei, Márcia, talvez, vamos ver? eu já perguntei demais. Eu também. Márcia? Não, você não foi muito. Eu acho que as minhas perguntas também acabaram sendo todas respondidas com as perguntas do professor Oswaldo também. Uhum. Uhum. Bom, então eu vou fazer a mais cabeluda de todas, para encerrar, porque eu tinha dito que faltava 5, mas eu tinha me enganado, ainda faltam 8. Né? Na verdade, assim, o pessoal, eu acho que você concorda com 95% dos autores que eu leio, etc., de que a complexidade é um capítulo da sistema. Né? E eu, cada vez mais, estou sendo levado a pensar o inverso. Né? A minha sensação, cada vez mais, é de que, quando a complexidade, como ciência, realmente se desenvolver, etc., a gente vai mudar essa maneira de pensar. Não vai mais possível ser vista dessa forma. Eu acho que eu já tinha dito isso diversas vezes, Uhum. não sei até que ponto você e o Oswaldo discordam, e que Quer começar? argumentos vocês têm contra. Oi? Quer começar? Não, não, sim, com você hoje eu percebi também, aprendi uma coisa que você falou lá no começo, sobre sistemas bem delimitados e sistemas que não estão bem delimitados. Então, você usou o termo complexidade e quando você encontra um sistema mal delimitado, você não tem noção de quais são os sistemas, etc., mas você depara com um fenômeno complexo. Então, me pareceu que a abordagem da complexidade seria uma abordagem quando as definições de sistemas ainda não são, ou em alguma situação em que isso não pode ser feita de maneira clara. Então, Uhum. mas foi só esse insight aí que eu peguei de você hoje, mas passo a Mas, palavra para Oswaldo, você. eu acho que, assim, eu posso ter sido traído também pelo uso das palavras, mas eu acho que eu falei em situação mal delimitada e situação bem delimitada. Porque sistema sempre tem fronteira, e o sistema ele não Não, existe sim, não é. apenas bem delimitado, tá? Não, foi Então, isso que eu entendi, foi isso que eu entendi, né? situação, né? Uma situação. Agora, Zé Li, eu acho que essa é uma questão importante. Se a gente olhar assim, um pouco da história com Bertalanffy, ele estava primeiro preocupado com a complexidade de sistemas do vivente, vamos chamar assim, que ele não conseguia dar conta se ele fosse usar uma abordagem reducionista. Né? Então, e eu prefiro ver assim, ou seja, de que o mundo é complexo, existe complexidade no mundo, e se eu quiser, de alguma maneira, me engajar com essa complexidade, se eu quiser lidar com essa complexidade, eu posso fazer isso melhor Uhum. se eu usar abordagens sistêmicas. É assim que eu vejo. Né? Então, e é Tá, mas interessante, espera, né? isso vai esclarecer bem. Você está mais ou menos dizendo o seguinte, que existe a complexidade e que uma das maneiras da gente se aproximar de uma possibilidade de entendimento, conhecimento da complexidade, é através do pensamento sistêmico, vamos dizer assim. Isso, isso, Né? isso. Mas, no entanto, hoje, o que é mais comum é que todo livro sobre complexidade diga
capítulo não sei quanto, sistemas complexos. Ah, Então, tem um problema de classificação dos sistemas que são. Aliás, é bom que eu cite, né, que no número de ontem, eu acho, do Jornal da USP, tem um artigo de uma colega nossa, nutricionista da Escola de Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, e que escreve justamente sobre isso. Ela está, acho que, começando a escrever um primeiro artigo, tal, ela anuncia outros. E ali é límpido essa visão, né, de que o sistema simples é quando a gente pode entendê-lo todo, aí depois tem o complicado, que ela define de uma outra maneira, e o complexo é assim, quando nos escapa totalmente, então a classificação passa a ser sistema complexo, é isso. Isso é o mais comum que se vê, né? sim. Sim, é que se usa a noção de sistema para classificar isso, né? Ela é incorporada, né? Ela é quase um adjetivo, né? Quer dizer, o complexo passa a ser o adjetivo do sistema, né? Se ele é ou não, É, né? Então passa a ser um adjetivo do sistema. É que esse é o problema dessas tipologias, dessas classificações, né? É sempre esse problema. Mas eu digo assim, não que eu não queira dar valor a isso, porque eu acho que elas ajudam a gente a pensar, né? Mas eu prefiro olhar assim, porque quer ver, tem uma coisa interessante, se a gente olhar para a etimologia das palavras, não que a etimologia das palavras explique tudo, obviamente que não, mas elas podem nos auxiliar nisso. É, Sistema é uma palavra que vem do grego, e que, se eu não me engano, significa uma coisa assim, colocar junto. Complexo é uma palavra que, ou complexidade, é uma palavra que vem do latim e significa o que está junto. Né? Então, e aí eu me lembro de uma frase do Morin. O Morin tem, naquele livro dele, Ciência com Consciência, tem um capítulo que ele trata de pensamento sistêmico, de sistemologia, e ele termina dizendo mais ou menos assim, porque tem toda uma discussão também em pensamento sistêmica com a questão de totalidade, que é uma outra uhum, categoria. E ele diz assim que sistema não seria tanto para designar totalidades, porque se fala muito no todo, né? Mas que sistema seria uma palavra raiz para a complexidade. Então, caberia, claro, a gente poderia discutir o que ele entende, o que seria exatamente uma palavra raiz para a complexidade. Mas, para mim, o que isso aponta para mim é assim como, eu diria, a indissociabilidade, né, entre sistemas e complexidade, né, de que eu preciso, de que eu posso lidar com situações de complexidade, né, com a sistemologia. Assim que eu vejo, pelo menos. E de que eu posso mobilizar práticas sistêmicas aí no mundo real para lidar com essas situações de complexidade. É assim que eu uhum. vejo. Muito bem. Oswaldo, mais alguma coisa? Não, estou muito, muito satisfeito e feliz. Né? Então, nós vamos ter na próxima dois engenheiros, professor Piqueira, que vai ser entrevistado por um atual orientando dele, mas que já é um orientando que maduro, vamos dizer assim, está fazendo tese sobre esse assunto. E então acho que vai ter uma ponte com muita coisa que a gente falou hoje aqui, com certeza, né? Aliás, se não me engano, o professor Piqueira, inclusive, é um profundo estudioso do Edgar Morin, que você citou algumas vezes. Então, gente, eu só posso usar um minuto. Eu acho que eu devia até passar para a Márcia agradecer aos demais. E eu agradeço a ela. O que você acha, Márcia? Certo, professor. Bom, eu quero agradecer muito ao professor Sandro, foi uma super aula. Eu vou voltar a ler algumas coisas do Edgar Morin depois que a gente conversou hoje.
Professor Oswaldo, é sempre um prazer conversar com você. No passado a gente já teve aquela conversa que foi super rica, a de hoje também não se mostrou diferente. E meu agradecimento mais que especial ao professor Zé Eli, que é o mentor e organizador desses encontros todos. Boa tarde para todos vocês e até daqui a 15 dias. 15 dias não, né, professor? Agora são daqui a 3 semanas, não é isso? Dia 4? Acho que é dia 4. Então, até dia 4 de abril, quando a gente vai ter a nossa próxima conversa. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau. Obrigado, muito Tchau, obrigado. tchau. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Sandro. Obrigado, eu que agradeço.